O Reino do Lesoto, uma nação insular não no mar, mas no alto das montanhas, completamente encravada no território da República da África do Sul, é um dos países mais singulares e misteriosos do continente africano. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar? Sua geografia singular lhe confere o título de país mais frio e com a maior altitude média da África, criando um modo de vida austero e ancestral, profundamente enraizado nas tradições do povo Basotho. A vida aqui se desenrola em um ritmo diferente, marcado pelos picos nevados das montanhas Maloti e pela manutenção de costumes sociais que, para um observador externo, podem parecer exóticos, como a prática histórica de trocar riqueza por uma esposa. Uma tradição que, na era moderna, adquiriu uma conotação fascinante: a possível transação envolvendo diamantes extraídos de suas próprias minas. O Lesoto é, literalmente, o reino no céu, com seu ponto mais baixo a 1.400 metros acima do nível do mar, uma altitude superior ao pico mais alto de muitos países. Isso lhe confere um clima alpino, com invernos rigorosos e nevascas frequentes que isolam as aldeias nas montanhas. A severidade do clima forjou um povo conhecido por sua resiliência e identidade cultural unificada. Ao contrário de muitos países africanos marcados pela diversidade étnica, o Lesoto é excepcionalmente homogêneo, com 99% de sua população pertencendo ao grupo étnico Basotho, com uma língua própria e um sistema social bem definido, baseado em clãs. A vida cotidiana, na vasta extensão rural, gira em torno da criação de gado e da agricultura de subsistência. A criação de ovelhas e cabras é uma atividade econômica e social primordial. O gado não é apenas uma fonte de alimento ou lã, mas a principal medida de riqueza e status social. A vida do pastor Basotho é solitária e desafiadora, passando meses em pastagens de montanha, envolto em seus icônicos cobertores, Basotho, que não são apenas vestimentas, mas um símbolo nacional que indica o estado civil e a fase da vida de quem os veste. Uma peça de lã grossa e colorida, essencial para combater as temperaturas abaixo de zero. O costume que mais desperta curiosidade externa é a prática do lobolá, ou borrade, que consiste na transferência de propriedade do clã do noivo para o clã da noiva antes do casamento. É crucial compreender que, na cultura Basotho e em muitas outras culturas africanas, o lobola não é a compra de uma mulher, mas sim a legitimação da união e um ato de compensação para a família da noiva, pela perda do trabalho e da capacidade reprodutiva que ela traz para seu novo lar. O lobola sela um pacto familiar, não uma transação individual, e a propriedade transferida, tradicionalmente gado, simboliza a aliança e o respeito entre os dois clãs. A quantidade de gado oferecida, frequentemente 12 cabeças ou mais, é negociada entre os anciãos das famílias, e é um processo que pode durar meses ou até anos. O lobolo legitima os filhos nascidos da união como membros do clã do marido, um fator vital em uma sociedade onde a linhagem é a base da identidade e dos direitos de propriedade. A menção de diamantes neste contexto decorre da realidade econômica moderna do Lesoto. O país abriga o Letsheng Diamond World, uma das minas de diamantes a céu aberto mais altas do mundo, renomada por produzir alguns dos maiores e mais valiosos diamantes brancos. Os diamantes, juntamente com a água, que é exportada para a África do Sul, são a principal fonte de riqueza do país. Com a modernização e a escassez de gado em algumas áreas, o lóbulo tornou-se monetário, ou seja, a transferência de gado foi substituída pelo seu valor equivalente em dinheiro. É aqui que entra o fator diamante. Se um homem Basotho trabalha nas minas ou acumulou riqueza através da exportação de diamantes, a moeda para a transação do lobolo pode, em última análise, ser o valor monetário derivado dessa riqueza mineral. Não se trata de as famílias exigirem especificamente diamantes brutos, mas sim de a riqueza gerada pela mineração se tornar a forma mais luxuosa e exclusiva de financiar o lobolo, elevando o prestígio da união. O lobolo pago com a riqueza dos diamantes torna-se o símbolo moderno da dedicação máxima do noivo e dos seus meios financeiros para honrar a família da noiva.
A estrutura política do Lesoto, uma monarquia constitucional com um rei que desempenha um papel predominantemente cerimonial, é mais uma camada de sua identidade singular. O poder executivo reside no primeiro-ministro e no parlamento. Contudo, a autoridade tradicional dos chefes tribais e anciãos permanece vital nas áreas rurais, onde resolvem disputas e mantém a ordem social sob a lei de Dina, um sistema de justiça consuetudinária que opera em paralelo ao sistema jurídico moderno. A influência sul-africana é inegável. O Lesoto depende da África do Sul para quase todas as suas importações, e centenas de milhares de homens basotos trabalharam historicamente em minas sul-africanas, especialmente de ouro e carvão, uma prática que tem sido a principal fonte de renda e a maior exportação do Lesoto por décadas. Mão de obra masculina. Essa migração laboral teve profundas consequências sociais, deixando mulheres e idosos no comando das comunidades rurais e alterando as estruturas familiares. As remessas, dinheiro enviado para casa pelos trabalhadores, são cruciais para a sobrevivência econômica do país. E esse fluxo de caixa é o outro fator importante que contribuiu para a monetização do lobolo. O ambiente e a infraestrutura do Lesoto são dominados pela sua elevada altitude. A capital, Maseru, tem ares de cidade de passagem, mas a verdadeira identidade do Lesoto reside nas montanhas Malote e Drakensberg. A rede rodoviária é limitada, e o pônei Basoto, um cavalo robusto e de pernas curtas, continua sendo o principal meio de transporte para chegar às aldeias remotas das terras altas. Este animal, adaptado ao terreno acidentado e ao frio, é um símbolo da vida Basoto, tanto quanto o cobertor e a enxada. O Projeto Hídrico das Terras Altas do Lesoto, LHAWP, na sigla em inglês, um vasto sistema de barragens e túneis projetado para captar água da chuva e do derretimento da neve nas montanhas e exportá-la para a África do Sul industrializada. É a pedra angular da economia nacional e uma fonte de controvérsia ambiental. Este projeto proporciona ao Lesoto uma fonte vital de receita, mas também deslocou milhares de pessoas e impactou os ecossistemas fluviais. A cultura e a arte do Lesoto são modestas, porém profundas. O artesanato se concentra no trabalho com lã mohair, na produção de cobertores e na cestaria. O kuali, uma cabana redonda tradicional com telhado de palha, continua sendo o modelo de moradia dominante no campo, uma forma de arquitetura perfeitamente adaptada ao clima de montanha. A música e a dança são fortemente influenciadas pelos sons da África do Sul, mas mantêm seu próprio estilo distinto, utilizando instrumentos como o lezibá, um instrumento de sopro e corda, e o mamokorong, uma rabeca de uma corda. Curta, inscreva-se e compartilhe. A educação é uma área em progresso. O Lesoto tem uma das maiores taxas de alfabetização da África, especialmente entre as mulheres, uma consequência indireta da migração dos homens para trabalhar nas minas, deixando as mulheres responsáveis pela administração do lar e pelo comércio, atividades que exigem alfabetização. No entanto, a qualidade da educação nas áreas rurais continua sendo um desafio devido à dispersão das aldeias e à dificuldade de acesso durante o inverno. A saúde pública é um problema grave. O Lesoto tem uma das maiores taxas de prevalência de HIV/AIDS do mundo, afetando mais de 1 em cada 5 adultos. Essa crise teve um impacto devastador na expectativa de vida e criou uma geração de órfãos, exercendo extrema pressão sobre as estruturas familiares tradicionais baseadas no lobolo. Dote. Descendência. O governo e as organizações não governamentais estão enfrentando dificuldades com os programas de conscientização e tratamento. A tradição da circuncisão masculina, como rito de passagem, é essencial para a transição para a idade adulta na cultura Basoto. O ritual, conhecido como Mokorotlo ou Lebolo, envolve jovens que passam vários meses em um acampamento de iniciação nas montanhas, onde aprendem sobre a história Basoto, disciplina e as responsabilidades da masculinidade. Apesar dos riscos à saúde e do sigilo que envolve o ritual, ele permanece um elemento inabalável da identidade cultural, já que um homem que não passou pelo lebolo não é considerado um adulto pleno.
e não tem permissão para participar integralmente das decisões da comunidade ou das negociações do lobolo, Dot. O simbolismo do cobertor Basoto é tão rico quanto o da tradição do lobolo. Cada cobertor carrega um nome, um desenho e uma paleta de cores específica, muitas vezes comemorando um evento significativo ou uma conquista nacional. Por exemplo, um cobertor com uma espiga de trigo pode simbolizar prosperidade, enquanto um desenho com uma linha diagonal pode representar posição social. O cobertor é a vestimenta cerimonial usada durante visitas reais e em outros eventos importantes. Seu uso contínuo e orgulhoso é uma declaração de identidade diante da forte influência cultural da vizinha África do Sul. No âmbito da gastronomia, a vida no Lesoto caracteriza-se por alimentos básicos e substanciosos, concebidos para se adaptarem ao clima frio e rigoroso da região. O pap, ou farinha de milho, é a base da alimentação local. Este alimento, cozido até atingir uma consistência espessa e cremosa, é frequentemente servido com carne de zebu ou cordeiro, bem como com vegetais frescos da época. Este prato não só nutre, como também simboliza a ligação da comunidade à terra que habita. A bebida tradicional, conhecida como cerveja de sorgo fermentada ou joala, desempenha um papel central na vida social do Lesoto. É compartilhada comunitariamente durante rituais e celebrações, promovendo a união e fortalecendo os laços entre os membros da comunidade. A simplicidade da dieta do povo Basoto reflete não apenas o clima rigoroso, mas também a escassez de terras aráveis nas terras altas, onde a agricultura enfrenta desafios constantes. A vida no Lesoto, muitas vezes chamado de Reino dos Céus, é marcada por extremos. A beleza austera dos picos nevados que circundam o país contrasta fortemente com a pobreza enfrentada por grande parte da população. Nesse contexto, a modernidade dos diamantes, que representam uma fonte de riqueza e desenvolvimento, se entrelaça com a antiguidade do gado, que permanece um símbolo de status e sustento. Nesse cenário, o ritual do lobolo, que envolve a troca de bens para garantir a continuidade familiar, torna-se uma prática fundamental, que fortalece o tecido social em um ambiente potencialmente hostil. A resiliência e a perseverança do povo Basoto estão gravadas em cada cobertor que vestem, em cada cabra que criam e em cada trilha nas montanhas que percorrem. Essas manifestações testemunham a força duradoura da cultura e da tradição em um país que, apesar da altitude elevada e do isolamento, preservou sua identidade. A força da identidade Basoto, expressa através do ritual do lobola e dos costumes ancestrais, revela-se como sua verdadeira riqueza, que supera em muito suas minas e recursos materiais. No Lesoto, o verdadeiro patrimônio reside na história viva de seu povo, em suas tradições e em sua capacidade de adaptação à adversidade. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!